Boa noite, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Eu quero agradecer. O ambão é maior que a pregadora, mas tudo bem, não tem problema nenhum, porque a pregadora não vai ficar atrás do ambão. Se a pregadora ficar parada lá, daí não vai conseguir falar. Meu nome é Kátia Pisinato. Eu participo do grupo de oração Rosa Mística, que acontece de terça-feira aqui na Catedral, terça-feira das 2 às 4. E eu fiquei muito feliz quando fui chamada. Nossa, uma semana jovem. Eu vou pregar para os jovens. Vou pregar para os jovens. Eu tenho 64 anos e eu olhei para trás para ver quem estava dançando. Porque eu estava dançando. Dançando feliz da vida. Porque faz 45 anos que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu sempre fui assim, quando mocinha, sempre nasci numa família católica, né? Não perdia missa, vinha na missa na catedral, mas eu vinha, a minha mãe era costureira, e eu vinha e eu ficava olhando na fila da comunhão para tirar modelo de roupa. Então eu falava, mãe, veja aquela, mãe, olha aquela lá, que linda. E a minha mãe já olhava, tá? Para ela poder fazer igual. Não tinha dinheiro para comprar em boutique, né? Vocês sabem o que é boutique? É coisa antiga, mas é boutique, é uma loja, né? Então, era isso que eu vinha na missa. Eu conhecia a missa de Deus, mas eu não conhecia o Deus da missa. Amém? Precisei passar um cortado bem grande na minha vida para poder ter um encontro com Jesus. Passei um sufoco assim, até de tentativa de suicídio. Comi, digamos que o pão que o diabo amassou, se bem que o diabo não está tendo tempo de fazer pão, né? Ele está fazendo outras coisas, ele está fazendo dancinha na internet, ele está fazendo outras postagens, né? Ele está fazendo bets, né? O diabo está fazendo bastante coisa, não está tendo tempo de fazer pão. E quando eu estava lá no fundo do poço, mas pensa no poço, vocês sabem o que é poço, né? Quando eu estava lá no fundo do poço, a mãe do meu namorado, a Janete, ela me convidou para participar de um encontro assim como o de vocês, só que chamava Seminário de Vida no Espírito, para jovens. E eu queria casar com o filho dela. Falei, eu vou agradar essa véia e eu vou casar com o filho dela. Nesse seminário de vida, os pregadores eram 9 semanas, era aqui no dispensário. 9 sábados, gente, pensa, ter que ir na igreja de sábado à noite. O meu mundo era Coronel Barbosa, era Cristóvão Colombo, era festa. Mas eu fui, e os pregadores, eles falavam com tanta autoridade. Eu olhava assim e falava assim, rapaz, parece que conhece a minha vida. Parece que eles falavam tudo o que eu estava precisando ouvir. E eu ia embora para minha casa e tinha que ler a Bíblia, tinha que ler uns trechinhos da Bíblia durante a semana. E aquelas palavras que eles falavam, elas caíam tanto no meu coração, mas tanto no meu coração, que eu comecei a me apaixonar por Jesus. Nessa época, queridos, do meu primeiro seminário de vida, isso faz 45 anos, vocês não têm isso de vida. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E eu lia a Bíblia com o cigarro.
Numa das leituras estava escrito assim, o Paulo falava assim: tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram isso? Fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Daí eu li a frase, olhei para o cigarro, falei, não está combinando. Porque eu já estava sentindo um amor tão grande por Jesus, e eu falava, como que Ele pode me amar, tendo eu feito tudo que eu já fiz? Mas aquele amor entrava de uma tal forma que eu fiquei com vergonha de fumar na frente da Bíblia. Então eu falei assim, tudo posso? Então eu posso parar de fumar, não vou fumar mais. Joguei o cigarro, na época era Hollywood. Alguém aqui conhece? Aquelas propagandas lindas, gente, eu acho que eu fumava. E do Marlboro, então, aqueles cavalos, aqueles homens lindos, tudo, né? Essa propaganda, hoje é proibido, mas na época, misericórdia. E eu joguei o cigarro. E eu não fumei mais. E eu falei, Deus, olha o jeito que eu conversava com Deus. Deus, me ajude a parar de fumar, porque eu quero parar de fumar. Não fumei mais. Às vezes dava vontade, mas a hora que vinha a vontade, tocava a campainha, eu tinha que atender, ou tocava o telefone, distraía, ou então acontecia alguma coisa, mas eu não fumava. Chegou uma noite, e eu me lembro muito bem disso, que eu sonhei com o cigarro. E eu sonhei que o cigarro... se vocês vieram aqui esperando alguém que fosse ler algum papel para vocês, vocês erraram o dia. Não vai ser hoje. Amém? Depois a gente conversa mais. Mas eu sonhei que o cigarro... Cara, imagina, era um cigarro e ele corria na minha direção e ele vinha assim, ó. Boa. E eu corria do cigarro. E olhava para trás e o cigarro assim, atrás de mim. E eu corria do cigarro até que chegou um muro. Chegou um muro, eu encostei no muro e o cigarro veio. E o cigarro parou bem na minha frente. E eu olhei bem para o cigarro. E ele pulou na minha boca. Ele veio e eu virei. Ele bateu no muro, amassou, caiu e eu acordei. E eu escutei uma voz: quando eu liberto até em sonho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: esse é o Deus que você veio escutar aqui hoje. Nosso Deus não brinca. Nunca mais fumei. Nunca mais eu fumei. E casei com o filho dela. Casei com o filho dela, vai fazer 36 anos de casado. Talvez vocês alguém tenha tido aula com ele. Ele é lindo, maravilhoso, mas ele é professor de matemática. Ninguém é perfeito, né, gente? Eu não sei nem troco no supermercado fazer, se bem que hoje, né, é tudo com tique, relógio, Pix, isso. Eu não tenho Pix, não tenho conta em banco, não tenho cartão, não tenho nada. O ladrão que me pegar, ele está lascado, gente. Ele vai ficar com dó de mim e vai dar dinheiro. Casei com o filho dela. Temos 2 filhos lindos. O Rafael, de 35 anos, mora em Leme, é coordenador da Rap Lago. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ele trabalha lá, é um dos coordenadores da Rap Lago em Leme. E o Filipinho, que vai ser ordenado agora dia 14 de agosto, né, é diácono, e em dezembro a ordenação para padre, se Deus quiser. Amém, irmãos?
Isso faz 45 anos que eu tive esse encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, o tema desse encontro aqui, ele é perfeito. Permanecei no meu amor. Meus irmãos, eu caí muitas vezes. O meu serviço na diocese é de pregação do Evangelho. Às vezes eu canto, mas só assim quando é muita judiação, que não tem nada, ninguém para ajudar, daí eu canto. Às vezes eu canto em libras, né? Porque a turma fala, cara, isso é muito ruim, fique quietinha que você ajuda mais, né? Mas a gente permanece no amor do Senhor. Só mais um testemunho. Testemunho não, um testemunhão. Algumas pessoas aqui sabem, a minha mãe faz 20 dias que morreu. 20 dias. E a alegria no meu coração é tão grande, mas é tão grande. A força que esse Deus dá, não dá para descrever. E hoje eu fui num velório. A mãe do vereador André Bandeira faleceu. Eu fui, porque ele foi lá no da minha mãe também. E a hora que eu abracei ele, ele olhou assim. Eu falei, André, eu desejo para você a mesma força que Deus deu para mim na hora da morte da minha mãe. E ele ficou muito emocionado. Porque é uma força, irmãos, você sabe, eu até estava conversando com uma amiga, né, aqui, eu perdi meu filho. Eu falei, mas você perdeu seu filho? Perdi. Mas perder é quando você não sabe onde está. Quando você sabe que está com Jesus, você não perdeu. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não vai perder ninguém não, irmão. Você não vai perder ninguém, porque quando as pessoas morrem e nós somos amigos de Jesus, nós sabemos muito bem onde essa pessoa está. Amém? E o Senhor conforta o nosso coração. Conforta, a ponto de confortar as pessoas que vinham para confortar a gente que confortava elas. Porque Deus está junto de nós o tempo todo. Porque Ele fala, eu permanecerei convosco todos os dias. Permaneça no meu amor. Então eu sou a Kátia, eu sou a mãe. Alguém conhece o Felipe aqui? Conhece. Eu vou contar uma coisa para vocês. Está fora do tema aqui, pode? Só um pouquinho, pouca coisa. Amanhã ele vem, pode falar? Amanhã ele vem pregar aqui. Mas quando ele era pequenininho, vocês não comentam com ele. Mas quando ele era pequenininho, a gente rezava o terço das Santas Chagas de Jesus. Pequenininho. E a gente rezava. Eu sentava na cama, ele deitava antes de dormir, né? Pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas. E o rosário, toda noite. Chegou uma noite, eu falei assim, Fê, que mamãe? Você sabe o que é chaga? Sei, mamãe, é igual sítio, fazenda, rancho. Ele entendia chácara. Pelos méritos de vossa santa chácara. E eu falava, não. Daí que eu fui ensinar, né? Aí que eu fui ensinar que chaga é um machucado muito... Você não vai passar isso para ele, vai? Não, né? Tá. Que chaga é um machucado muito profundo e muito dolorido. Daí que ele foi perguntando, ai mamãe, então Jesus chorou? Ai Jesus, estou muita dor. Daí vai explicando. Mães, façam isso com seus filhos. Amém?
O filho mais velho, só mais uma coisinha, depois já entro no tema. Se bem que eu não estou saindo do tema. O filho mais velho, o Rafael, foi na cozinha, era pequenininho também, desde cedo com vida de oração, irmãos. Foi na cozinha, mamãe, vamos rezar? Falei, uau! O sonho da mãe que vive na igreja é que filho reze, né? Então, vamos, meu amor, vamos! Mamãe, vamos lá no quarto rezar? Vamos, querido, vem. Tá. Qual que nós vamos rezar, Rafa? Ai, vamos rezar. A oração do bife. E eu falei, espera um pouquinho, mamãe já volta. Vai pegando o terço, mamãe já volta. Fui na cozinha, ajoelhei, tinha um crucifixo na minha cozinha. Falei, o senhor me livra dessa. Eu não sei oração de bife, o senhor me ensine, porque eu não sei oração de bife e eu não posso voltar lá no quarto falando que eu não sei. Na hora, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. É bife. Por associação. Por associação. Você não passa isso também, não, tá? Você não. De leme ele vai xingar, viu? Então, sabe, irmãos, é uma vida com Jesus. Muita queda, muito ovo frito. Eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, o dinheiro era de professor de matemática. Olha que judiação, professor de matemática. Mas já está aposentado. Professor de engenharia, se tiver algum engenheiro aqui, cálculo diferencial, cálculo de todas essas coisas que eu não sei nem o nome, ele é isso. Mas ele é o melhor marido do mundo. Desculpe as esposas, mas o meu marido é o meu melhor marido do mundo. Amém? Então, eu vou falar com vocês sobre uma das passagens mais lindas da Bíblia. Mais 4 evangelistas, né? Essa passagem está em Lucas, eu não sei se vocês trazem a Bíblia, mas é a passagem que tocou a minha vida e que toca a vida de todos nós. É uma declaração de amor de Jesus, essa passagem. É a passagem do filho pródigo. Todo mundo já ouviu? Todo mundo já ouviu, que maravilha. Vamos ver se todo mundo já sentiu. Lucas capítulo 15, ela é meio longa, mas a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai lendo devagar, tá bom? Eu estou com a Bíblia da editora Ave Maria, que se der uma diferencinha de texto, aí vocês, por favor, se encaixem no texto. Parábola do filho pródigo. Disse também, Jesus falando parábolas, né, para os seus discípulos, disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é um texto longo. E muitas vezes, quando nós ouvimos a respeito desse texto, alguma explicação, alguma orientação, alguma homilia, essa homilia geralmente vai destacar o acolhimento de Deus àquela pessoa que se afasta dele e depois retorna. Aqui vai falar que o pai viu de longe e correu-lhe ao encontro. Dá para a gente entender que o pai ficava esperando na porta todos os dias, se o filho ia voltar. Então, aqui trata-se do acolhimento, a decisão de volta do filho mais novo que fez tanta bobagem na vida. Quem aqui já fez bobagem na vida? Levante a mão. É interessante nós falarmos, se nós estivéssemos num retiro de casais, se nós estivéssemos num retiro de idade mais avançada, seria muito interessante que eu falasse, que você reveja a sua vida, que você reveja por onde você andou, que o pai te ama, que o pai te acolhe, que o pai está esperando você voltar, que o pai está ansioso para colocar anel no seu dedo, que o pai quer dar vestes novas para você, sandália nos pés, você é bem-vindo, volte. E isso tudo é verdade. Fala para quem está do seu lado: volta, irmão. Para de ser bobo. Fala. Para de marcar bobeira.
Nossa, é velho isso, né? É velho isso. Mas tudo bem, não tem problema. Mas quando eu estava preparando esta pregação, e eu falava, nossa Senhor, é forte, é quando o Senhor está dizendo para o pecador. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Ah, bom. Porque se tiver alguém aqui que não tem pecado, pode conversar com o Padre Leandro ou com o Padre Henrique, vai depois na catedral, vê se tem algum altar vazio e já fica lá, tá? Mas nos retiros, nas homilias, nas missas, é tudo para pecador. Santo não precisa escutar mais nada. E somos nós, irmãos. Nós somos pecadores. Então, quando eu preparava essa pregação, Jesus colocava muito forte, o Espírito Santo colocava muito forte no meu coração. Fala que eu acolho eles de volta, mas alerta para eles não se afastarem, porque o tempo é curto, meu irmão, minha irmã. É melhor não se afastar. É melhor não pedir a parte da herança e não ir gastar com as bagunças da vida. Eu já tive a sua idade, faz muito tempo eu tive a sua idade. Eu acho que eu já tive a idade de todo mundo aqui, né? Eu acho que eu sou a mais velha. Tem alguém? Não vou perguntar. Mas assim, eu acho que eu já tive a idade de todo mundo, já passei por todo mundo aqui. Irmãos, como é difícil você se afastar de Deus. Sabe aquela fase da vida que a gente não quer comer brócolis porque quer comer chocolate? A gente quer chegar tarde, a gente quer ir para bagunça. E hoje eu vou ter que falar umas coisas que eu já vou falar assim, ó, vocês não vão gostar. Você tá gravando, né? É, só um pouquinho. Mas eu vou falar assim mesmo, tá bom? Tá, beleza, então, tá bom. Hoje o mundo está falando para você que você pode tudo. Eu vou falar de costa. Tem uma outra parte do mundo que está falando que você não pode nada. Deu para entender o que é que eu desenhei? Tem uma parte que está querendo cortar suas asas. Aliás, asas que foram dadas para você voar. Mas tem uma parte que está falando que você pode tudo. E às vezes nós não gostamos de ser proibido naquilo que nós queremos e os nossos pais nos proíbem. Vou ser mais claro. Eu vou na igreja. Eu até gosto, o pessoalzinho lá é legal. Ó, só tem gente bonita. Tem gente feia na igreja? Não tem gente feia na igreja, só tem gente bonita. Eu gosto de ir na igreja, é animado, o pessoal toca que é uma beleza, dança que é uma maravilha, o padre tem uma homilia legal, é super simpático. Eu gosto de ir na igreja, eu vou, meus amigos vão. Tem uma gatinha lá que é linda, né? Tem um gatinho é velho também, né? Como que fala agora? Nossa, agora é uma paquera, né? Então, eu estou em saia justa mesmo de calça comprida. Só que a igreja tem regras. Quantos são os 10 mandamentos? Parabéns, gente, parabéns. Olha, a turma da frente acertou. Quantos são os 10 mandamentos? Aí sim. Qual é o 6º mandamento? Eu vou falar para você, não pecar contra a castidade. O que o mundão está falando? Você está gravando, né? Tá, então tá. Eu vou ficar para o lado de cá assim, ó. O
O mundão está falando, vai, pegue, faça, use, depois jogue fora, depois vai com outra, depois vai com outro, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o mandamento está falando, não pecar contra a castidade. E São Paulo, quem acredita na Bíblia aqui, levanta o braço, por favor. Glória a Deus. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, todo pecado é perdoado, porém, fuja da fornicação. Olha para quem está do seu lado e fala, fuja da fornicação. Todo mundo foge da fornicação? Joia? O que é a fornicação? Se você pegar o catecismo da Igreja Católica, você vai ver uma definição de fornicação. Se você pegar aí o Dr. Google, você vai ver que é a mesma definição. Fornicação é relação sexual entre duas pessoas solteiras. A Bíblia está falando que é pecado. Pronto, falei. Irmãos, e o que o mundo está falando? Mande bala. A igreja é quadrada, a igreja é antiquada, a igreja está falando tudo errado, a igreja tem que se atualizar. A Xuxa queria reescrever o evangelho, sabe tudo de evangelho, né? Porque a igreja está muito antiquada. Só que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E durma com barulho desse. Durma com barulho desse. Então, queridos, não adianta falar assim, eu gosto de ir na igreja porque lá é legal. Lá é legal, só que lá tem regra. Não é casa da mãe Joana. Amém? O Felipe de vez em quando deixa a toalha em cima da cama. Eu falo, ô padrinho, vai, estenda a roupa. Estende lá, está pensando que é festa? Não é lá. Queridos, as coisas têm que ser claras. Daí você fala assim, ai meu Deus do céu, é pecado, e agora eu já fiz. Agora você se arrepende, vai confessar e não faz mais. Não é assim que Jesus falava com todo mundo? Não volte a pecar? Não é assim que ele falava? Então, tem hora que a gente quer se afastar, a gente quer sair, a gente quer desobedecer pai e mãe, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente vai, quebra a cara. E aqui quando fala a vagem do porco que ele queria comer, está escrito vagem, mas o que o porco come? Lavagem, que é o resto de comida que sobrou e que já fermentou. Você quer isso para a sua vida? Claro que você não vai comer a lavagem, mas muitas situações da nossa vida, meus queridos, a gente se sente sujo, a gente se sente uma porcaria, a gente está se consumindo com coisa que não presta, sendo que o nosso Deus deu a vida por cada um de nós e está toda hora na porta, esperando a Kátia voltar. E a Kátia precisou tentar suicídio, nem o revólver deu certo, e Deus teve misericórdia da Kátia, que parou de fumar até no sonho. A Kátia sou eu. E eu vou falar para você, se Deus acolheu, Ele vai acolher você facinho, facinho. Porque eu falava piada, eu só não falava do Espírito Santo, porque eu não sabia que Ele existia. Amém, irmãos? Pensa numa pessoa ruim. Eu melhorei um pouquinho, mas bem pouco, não marque na minha frente. Melhorei um pouquinho. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, mas Ele quer que eu permaneça no amor dEle. Amém, irmãos? Por que eu falei do 6º mandamento? Porque eu sou chata? Porque eu sou quadrada? Porque eu sou antiquada? Não, porque é o que está pegando o jovem hoje. Não só o jovem, porque tem pai e mãe que também acha
Que é perigoso a filha ficar namorando no carro, na frente da casa, e fala, vai namorar lá no seu quarto, a gente não vai incomodar. Tem pai e mãe falando isso. E não sabe do tamanho do pecado que o filho ou a filha... E isso é para homem e para mulher, não é só para menina, não. É para homem e é para mulher. Se aconteceu de você já ter feito alguma coisa na sua vida, já ter experimentado uma vida sexual fora do casamento, se aconteceu isso, você se arrepende? Peça para o Espírito Santo colocar o arrependimento no seu coração. Se arrepende, vai confessar e volta para a casa do Pai. E se propõe. Aí as suas amigas vão falar assim, você é tonta, você é babaca. Babaca também é velho, né? O que é? Você está fora de moda, você tem que se atualizar. Você está aqui porque você escolheu estar aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus não vai buscar ninguém em casa amarrado. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você. Amém? Aliás, eu queria falar uma coisa. Quando a gente fala, vamos levantar os braços, vamos clamar o Espírito Santo, né? Fica um pouquinho em pé. Um pouquinho só um pouquinho. Depois já vai sentar. Né? Levanta os braços, vamos clamar o Espírito Santo. Todo mundo aqui já recebeu o sacramento do batismo? Então, o Espírito Santo já está, ele não vem. Aguenta aí, só um pouquinho que eu vou dar uma ensinadinha aqui. Quando a gente fala, vem Espírito Santo, não é que ele vem de Marte, ele não vem da Lua, ele não vem de novo, ele já está. Quando a gente fala vem, é a mesma coisa que nós estivéssemos falado pode. Pode mexer, pode fazer. Porque sem o Espírito Santo, queridos, nós não somos nada. Porque justamente Jesus mandou o Espírito Santo, porque nós somos fracos, nós somos pecadores e não vamos conseguir ser santos sozinhos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando a gente fala, vamos levantar os braços, né? Quando você fala, você vê assim em filme, que a polícia chega para o bandido e fala, mãos ao alto, como que o bandido faz? Ele faz assim para mostrar que ele não está armado. Ele está desarmado. Quando nós levantamos os braços, nós estamos dizendo para Deus, pode fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida. Do jeito que está, não está bom, tem que melhorar. Quem aqui quer ir para o céu? Não é agendamento, o pessoal falou que não é para agendar nada. Então, levanta o braço. Olha para quem está do seu lado, vê se levantou o braço. Se não levantou, você dá um toque, dá uma força para levantar. Né? Agora fala para quem está com o braço levantado. No céu só entra santo. E santa. Só entra santo e santa. Agora olha para a carinha dele, vê se tem carinha. Não, agora chega. Então, quando nós levantamos os braços, é porque nós estamos falando para Deus, pode mexer naquilo que precisa para que eu agrade o seu coração, porque eu quero permanecer no seu amor. Amém, irmãos? Agora senta um pouquinho. A gente falou aqui para você não querer pegar a sua parte da herança e ir para a baderna, fazer do jeito que você quer, do jeito que você acha, desobedecer esse, desobedecer aquele. Ninguém gosta de obedecer. Isso é ponto pacífico, ninguém gosta. Até Jesus, para obedecer o Pai, suou sangue. Nós não gostamos, porque obedecer outra pessoa significa que nós temos que recuar na nossa vontade. E nós temos uma coisa que se chama orgulho. Todos nós temos, e nós não gostamos. Mas Deus tem que mexer no nosso orgulho.
Então, se a gente ficar e não sair como o filho mais novo fez, nós vamos ficar com o pai. Só que nós não podemos ficar igual o outro filho. O que o outro filho fez? Cobrou do pai. Sabe como que a gente cobra de Deus? Nossa, eu dou um dízimo alto? Por que fulano na minha família ficou doente? Nossa, eu não falto da missa, eu tenho direito de receber a graça que eu estou pedindo. Nossa, eu ajudo na pastoral. Como que essa situação foi acontecer na vida da minha família? A gente cobra ou não cobra? Ah lá, fulano pintou e bordou, agora vem vindo na igreja e todo mundo fica paparicando ele. Vou falar aqui, eu estou tentando trazer uma amiga minha, ela é prostituta, de esquina, de parar na esquina. Cada vez que eu saio da minha casa, agora eu mudei. Eu saía da minha casa, ela estava parada na esquina esperando o cliente. Eu falava, vamos para a missa. Ela falava, Kátia, não posso. Não, vamos comigo para a missa. Não, não posso, Kátia, estou esperando o cliente. Não, vamos, depois você vai. Vamos comigo. Kátia, olha o que ela falava. Eu não posso ir na missa com essa roupa. Gente, ela está falando para mim que falta 5 minutos. E ela falou, eu não posso entrar na igreja com essa roupa. As pessoas vão olhar para mim. E eu falava, eu fico com você lá no fundo, mas vamos para a missa. Daí ela falou assim, eu sou muito pecadora. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, se você soubesse o tipo de gente que tem lá. Se nós olhássemos para os nossos pecados, de verdade, a gente ia falar, na casa do meu pai, os empregados têm pão. Na casa do meu pai, os empregados são bem tratados. Eu vou pedir para voltar para a casa do meu pai. E daí ela falou assim para mim, eu vou durante o dia naquela igrejinha que tem do lado. E fico lá conversando com Deus, porque tem uma luzinha vermelha lá. Lá ninguém fica olhando feio para mim. Olha onde ela fica, olha onde que ela vai. E às vezes, talvez, se ela entrasse na igreja, Tiago, as pessoas fossem falar para ela assim, olha a roupa que essa moça veio. Então, nós não podemos, vamos pedir, vamos clamar a Deus, que nós nunca desejemos pegar as nossas coisas e sair para a bandalheira, mas também jamais sejamos como aquele filho que, porque fazia as coisas certas que agradavam ao pai, tinha condição de apontar e julgar o outro que não fazia. Nós temos mais é que ficar muito feliz quando alguém que não vai para a igreja volta e começa a frequentar. Amém, irmãos? Vamos rezar? Mãos ao alto. Mãos ao alto. Sem resistência. Sem nenhuma armadura, sem nenhuma resistência. Fala assim, ó, pode, Senhor. Senhor, do jeito que eu estou não está muito bom. Eu preciso ficar nova. E nós clamamos. Nós vamos falar, vem, mas vocês sabem que é pode. Espírito Santo Paráclito, nós pedimos nesta noite, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui pela sua graça. O Senhor olhou para cada um de nós e viu as nossas necessidades.
as necessidades de cada um de nós, inclusive a minha, porque eu tive que estudar para falar isso, eu tive que entender, foi para mim essa palavra. Então, Senhor, eu peço, Espírito Santo, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê uma nova efusão, um novo batismo, não um novo sacramento, mas nós queremos mergulhar, Senhor, nós queremos mergulhar no Teu Espírito Santo, nós não queremos ficar só com o pé, só com uma parte do nosso corpo entregue para Jesus, nós queremos entregar tudo, nós queremos, Senhor, viver os 10 mandamentos, nós não queremos roubar, nós não queremos furtar, nós não queremos cometer adultério, nós não queremos dar falso testemunho, nós não queremos errar mais, Senhor, mas nós precisamos da sua ajuda.